Peço sua graça, sua bênção deles, né? Seu lado, em nome de Jesus, dele, né? Seu Deus, lá, cada um desse Jesus, em nome de Deus. A sua palavra vem do céu, comigo, Pai, no coração dele, né? Sobre a vida dele. E vem falar palavras que vem vida do seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Jesus, Deus, fala com isso. Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 2. Velho Testamento, Josué, capítulo 2, do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Josué. Josué capítulo 2? 2. Enquanto vocês estão procurando aí, eu vou abrir aqui. Dá para ver? Direitinho aí? Dá para ver, pastor? Tá? Dá, perfeito. Amém? Bem, Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Eu gostaria que vocês ficassem no Josué, porque eu vou ler, nosso estudo bíblico, entre aspas, até o capítulo 21. Mas eu quero que a gente leia do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, e fazendo a explanação, nós vamos aplicar a palavra do Senhor e ver um pouco aqui o mapa, né, de Israel, e no caso aqui falando mais ainda sobre Jericó, tá? E assim diz a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, a Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. 2. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. 4. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. 5. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançará. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra venha de encontro a nós, Senhor. Que o Senhor tire todo e qualquer empecilho que queira nos distrair desta palavra, Senhor. E que o Senhor alimente, Senhor, com cada frase, com cada colocação que for colocada aqui, Senhor. E que sirva, Senhor, lógico, como a Tua palavra sempre vai servir, para nos guiar todos os dias de nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém. Está falando de Jericó. O mapa está, eu acho que está em inglês, né? Jericó. Está aqui. Jerusalém. Jericó está bem aqui, né? E estão falando do quê? De que os israelitas saíram do Egito. Aqui está a cidade de Cairo, né? Mas eles saíram do Egito e poderiam ter ido pela essa parte aqui do Mar Mediterrâneo, mas só que eles não foram. Eles vieram por essa parte aqui, pelo Rio Jordão.
Quer dizer, passaram 40 anos perdidos, né? Entre aspas, perdidos, né? Então eu quero que vocês tenham essa imagem na cabeça de vocês, que eu vou ter que tirar isso daqui, porque senão eu vou sair um pouco da minha palavra, tá? Então, lembre-se aqui, olha, aqui em cima é o Mar da Galileia, aqui embaixo é o Mar Morto, e unindo, a gente vê tipo um lagozinho aqui em cima, o Mar da Galileia com o Mar Morto, vem o Rio Jordão, tá? Aqui é o lado leste e aqui é o oeste, ok? Então, eu vou parar aqui com a projeção. E é a primeira vez que eu vou falando sobre o livro de Josué. Capítulo 1, 2 ao 5, a gente acabou de ler, né? O livro de Josué, vocês sabem, né? Quem Josué foi, né? É o primeiro, mas ele é o primeiro livro da Bíblia que fala do nome de uma pessoa. É Josué. O nome dele era Oséias, que significa salvação. Mas Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa o Senhor é salvação. No Números 13 e 16 tem essa colocação, não precisa ir lá, tá? Eu quero que vocês continuem aqui no capítulo 2 de Josué, né? Josué foi chamado de quê? De assistente de Moisés. E posteriormente ele se tornou o sucessor de Moisés, né? Ele cobre uma faixa de mais ou menos de 25 a 30 anos, concluído com a morte de Josué, aos 110 anos de idade. E o livro é dividido em 3 seções principais. Entrando na terra, que é o capítulo 1, do capítulo 1 até o 5. E agora a gente vai ver, para a entrada, para conquistar a terra, eles precisavam começar por Jericó, né? Do capítulo 6 ao 12, eles vão conquistando a terra, e de 13 ao 21, eles vão dividindo e se estabelecendo na terra, ok? E Josué passou a ser o líder da nação após 400 anos, né? Depois da escravidão. Em Deuteronômio foi até Moisés. No finalzinho de Deuteronômio, o Moisés ele morre e assume. Josué assume, né? E eles chegaram bem próximos. Eles chegaram aqui no Rio Jordão, né? Por que o Rio Jordão? Eu mostrei aqui o Rio Jordão está dividindo, está vindo lá da Mar do Galileia até o Mar Morto, né? E a gente consegue ter a imagem disso, né? O que é a direita do mapa? É o leste do Rio Jordão, e a esquerda na metade do mapa é o oeste do Rio Jordão, né? E a terra da Galileia, né? O Mar Morto, ele é o nível mais, vocês devem saber, eu não sei, é o nível mais baixo da terra que tem. A salinidade desse Mar Morto é de 34% de sal dentro da água, né? É o local mais concentrado de sal na terra, né? Vocês têm ideia de quanto é a salinidade do Mar Atlântico e do Mar Pacífico? 3%. E no Mar Morto, 34%. Quase 10 vezes, mais de 10 vezes mais, né? Ok? E quando os hebreus subiram do Egito para a terra prometida, né? Eles subiram pelo leste do Rio Jordão. A gente viu ainda há pouco 2 mares, e à direita, no meio, tinha o Rio Jordão, e os hebreus subiram pelo leste do Rio Jordão, né? E no capítulo 2, que a gente acabou de ler agora, eles estão aonde? Eles estão acampados em Sitim, no versículo 1 diz assim: e Josué, filho de Num, enviou desde Sitim, né? Ele mandou para essa cidade, né? E como eles passaram 40 anos perdidos, né? Entre aspas, como eu falei, estavam se purificando, né? Vagando no deserto, né? Eles poderiam, numa caminhada normal, quer dizer,
uma pessoa normal, somente 13 dias se eles fossem pelo mar Mediterrâneo, pelo lado esquerdo. Mas eles ficaram na península do Sinai, dando volta, até que chegou o tempo deles entrarem na Terra Prometida, né? Por que eles tornaram o caminho mais difícil? Porque eles tiveram que tomar esse caminho mais difícil? Pela desobediência ao Senhor Deus. Eles já saíram recebendo milagres, tanto milagre, 2, 3 dias depois já estavam resmungando, já estavam reclamando, murmurando, né? Quer dizer, tomaram o caminho mais difícil. Quando vocês ou eu também, quando a gente não obedece a Deus, a gente vai para o caminho mais difícil. Amém? Infelizmente vai, né? E em Provérbios diz assim, né? Nós sabemos que os caminhos do transgressor é difícil, né? Portanto, quando andamos no caminho... É só esse pedaço, né? O caminho do transgressor é difícil, né? E quando a gente não anda no caminho do Senhor, o caminho vai ficando pior, né? A gente está falando um pouco de tribulação, de problemas, né? Todos nós vamos ter problemas, lógico, em nossa vida. Não tem um que não tenha, né? Mas Jesus também diz, né? Tenha coragem, tenha força, porque eu venci o mundo. É isso? Assim diz a palavra, né? E nesses 40 anos todinhos, uma geração inteira, né, dos hebreus, eles morreram, não puderam entrar. E dessa geração, somente 2 passaram. Josué, que agora é o líder da nação, e mais um outro é o Caleb. Cada um é fiado, né? Aleluia. Né? E eles teriam que cruzar o Rio Jordão para passar para a Terra Prometida. Se bem que, antes no capítulo 1, eu não mencionei ainda há pouco, né? Foram 10 tribos e meia que ficaram do lado oeste e 2 tribos e meia que ficaram do lado leste, né? Devido a uns desejos, né? Mas sim, e eles chegaram então em Sitim, naquela cidade próximo de Jericó, mais ou menos uns 20 a 24 quilômetros de distância, né? Sitim tem o Rio Jordão, está 19 quilômetros para a direita, e Jericó está uns 2, 3 quilômetros para a esquerda do Rio Jordão, ok? Então, né, Josué mandou o quê? 2 espias, né? Vocês se lembram que Moisés, da primeira vez que ele mandou os espias, ele mandou quanto? 12. Eu acho que o Josué aprendeu da lição, ele não vou mandar 12, ele vai mandar só 2, que é para não ter muito problema, né? Então foram 12. Das 12 tribos só foram 2, né? E desses 2, a possibilidade de que foram, né? Ainda não, isso não é confirmado na Bíblia, não é confirmado. O Caleb pode ser um deles, novamente. O Caleb vai lá de novo para Jericó. E tem mais outro também, mas é que a Bíblia não confirma, que é o Salmão. Alguém já ouviu falar de Salmão? Eu acho que vocês já leram, mas a gente esquece, né? Não é o salmão, não, né? Do peixe salmão, não. É Salmão. S-A-L-M-O-N, ok? Depois a gente vai saber, né, que depois vai entrar aqui uma mulher, a primeira mulher gentia que vai ser usada no reino de Deus. E para se apossar, né, da terra nova, eles precisavam entrar na cidade histórica de Jericó. E Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. A outra, que é considerada também, é Damasco, na Síria. Mas só que Damasco, ela é considerada a cidade mais antiga porque ela está todo o tempo ocupada. E Jericó, não. A cidade de Jericó é antiga, mas Damasco continua sendo, tá? E a cidade de Jericó é mencionada na Bíblia mais de 60 vezes, né? E o que significa a palavra Jericó? Alguém já escutou sobre isso? Não, né? A palavra significa, em hebreu significa Jericó. Jericó. Significa fragrância, né? Porque nesse local há muitas árvores de bálsamo, então cipreste, né? E também as especiarias que eles usavam muito. E a cidade era considerada perfumada, por isso que era chamada de Jericó. E também, mais um detalhe, ela é considerada impenetrável nessa época, por meios militares, tá?
Outra coisa, um dado histórico. Você se lembra do rei Herodes, né? Que tentou matar Jesus, mandou matar as crianças de até 2 anos, né? Herodes morreu em Jericó. Só para detalhes, pequenos detalhes, né? Então, vou entrar no texto de novo, no versículo 2 e 3 diz assim: Então deu-se a notícia ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E no 3 diz assim: Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aí vocês veem o nome aqui de quem? Raabe. É a primeira mulher gentia que vai ser usada no reino de Deus, né? Que é mencionada, né? Principalmente que ela é mencionada. E vamos falar um pouquinho primeiro de Raabe. A Raabe em hebraico era Raave, com V-E, né? Porque o hebraico ele não pronuncia o B, né? E no sentido de ser, qual o significado dessa palavra Raave? O ponto principal é de ser uma pessoa grande, uma pessoa ampla, mas profundamente vendo, ela era muito orgulhosa e insolente também. Era o significado dessa arrogante. Esse era o principal significado da palavra. Não sei porque os pais colocaram o nome da filha desse jeito, né? Mas ela era isso. E ela vai desempenhar um papel fundamental aqui no capítulo 2, em Josué, mas não só para o povo hebreu, para todo o mundo, né? Por que disso? Porque a Raabe, você vendo em Mateus 1, vem a listagem, né? Vem as gerações. A Raabe, ela está lá. E depois dela vai chegar Davi, depois de Davi vai chegar Jesus, né? Então, ela é mencionada tanto no Velho Testamento, como também em Hebreus 11:31, que fala do trono da glória, pastor. Os que foram, são mencionados ali, os vitoriosos, entre aspas, né? Ela está em Hebreus 11:31 e também em Tiago 2:25, o nome dela é mencionado, né? É uma mulher cananeia, gentia e ainda por cima, prostituta, né? Nesses tempos, então, ela é considerada como uma pária da sociedade. Ela não podia ser usada para nada, em termos judeus, né? Mas uma coisa maravilhosa acontece aqui. E uma coisa interessante, a prostituição, a gente vê na parte física, mas também tem a prostituição espiritual, quando a gente faz idolatria, né? Seria praticamente a mesma coisa, né? E ela está administrando, né? Essa Raabe, ela administrava a sua casa de prostituição. Alguns dizem até que era um local para parar, tipo hotel, né? E os espiões chegam lá e nos próximos versículos, eu ainda não li, né? Ele vai mostrar que ela morava na muralha da cidade, né? O que era uma coisa normal nessa época, porque eles aproveitavam a parede externa da muralha e faziam uma paredezinha aqui nesse pedaço que eles faziam a sua casa, né? E ela tinha uma janela para fora do muro, tá? E você se pergunta, aliás, não sei se você sou eu, mas você lendo o texto assim, o Caleb e outro, né? Talvez o Salmão, eles foram logo para a casa de prostituição. Bom, o que eles vão fazer lá? Não era para espiar? Qual a pergunta, né? Talvez vocês pensem assim. Ou não, mas eu pensei, tá? Mas por que vai direto lá para esse local? Será que não tem alguma coisa escondida? Vai brincar um pouquinho para depois pesquisar, né, a área, né? E a gente vê aqui, né, que
que na realidade não, né? Porque nesse local, era um local em que vinha muita gente para beber, vinha muita gente também para usufruir, né, do local, e também tinha muita informação, né? Então eles foram para lá para pegar informação, ouvir, sim, né? Na época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, né? E Jerusalém e Jericó eram próximos, uma rota também de muitas pessoas passando por ali, né? E assim era o jeito de eles terem uma informação mais rápida sem chamar muita atenção, né? E isso mostra como uma prostituta, que era o caso da Raabe, né? Mostra a história de redenção dela. Que ela, como eu falei ainda há pouco, era uma pária, ela não podia ser utilizada para nada. Ela era apenas um instrumento na mão dos homens na época, né? Ela não tinha futuro, ela não tinha nada. E ela se tornou uma base, né? Para poder o Rei Jesus chegar, né? Algumas pessoas tentam evitar de falar que ela era uma prostituta. Algumas pessoas falam que ela apenas alugava ou ela tinha o hotel lá, né, que ela tomava conta, né? Mas a palavra fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a profissão que ela tinha, tá? E assim fica mais bonito, porque a gente vê essa história da redenção, amém? Agora no versículo 4, né? Versículo 4 aí do capítulo 2. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eles de onde eram. O que ela fez aqui? Mentiu. A gente vai saber isso depois, né? Ela vai dizer, eu vou ler, né? No versículo 5. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, essa porta que ele está falando é a porta do muro de Jericó, né? Sendo já escura, aqueles homens saíram. Mentiu. Não sei para onde aqueles homens se foram. Mentiu. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Mentiu 3 vezes, só aqui, né? Não é verdade? No versículo 6 diz assim: porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. A gente já sabe daqui que ela mentiu, né? E versículo 7. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, né? E nós vemos aqui o quê? Começa um dilema, né? Um dilema ético, né? Por quê? Ela mentiu? Ah, ela mentiu. Sim, é verdade, ela mentiu. Né? Por quê? Ela tinha escondido os espias aonde? No telhado, né? Embaixo lá das caudas de linho, né? E ela mandou os mensageiros: olha, eles foram para lá, é melhor você ir atrás deles, né? E a Bíblia fala, a Bíblia está falando o que ela fez. Ela não está dizendo para você, não está receitando para você, você deve mentir também. Não é isso? Está apenas indicando que ela mentiu. E ainda por cima, ela não era cristã. Ela ainda não era, né, do lado daqui. Amém? O 9º mandamento nos diz o quê? Que a gente não deve fazer o quê? Levantar falso testemunho, né? Mas algumas coisas na nossa vida, né? Elas têm uma escala moral que são mais pesadas, né? Eu vejo uma linha bem fina, né? Eu não estou encorajando ninguém a mentir. A Bíblia diz que a gente não deve mentir, não tolera mentiras, né? Mas é uma decisão bem difícil. E se você se sentir na situação, peça ao Espírito Santo para te iluminar, tá ok? Nós temos exemplos práticos, né? Recentemente, 70, 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães, né, tentando exterminar os judeus. Em vários países, né? Tanto na Alemanha, os cristãos alemães escondendo os judeus para que eles não fossem para os campos de extermínio, não é isso? Eu acho que uma vez com a minha esposa, a gente assistiu o filme de uma Corrie ten Boom, é uma holandesa. A família dela foi praticamente dizimada, isso é em Amsterdã. Os alemães chegaram, ela escondia na casa dela e descobriram. Foi preso o pai, mãe, ela e a irmã. Os 3 faleceram
nos campos de extermínio, só ela que sobrou para contar a história. Inclusive, ela escreveu até livro sobre isso, né? Mas é uma decisão séria, importante, né? Peça para o Espírito Santo se iluminar, tá ok? E repita, não estou aconselhando a vocês para mentirem. Pense na escala moral que a gente tem, que o nosso Deus é o maior, amém? Inclusive, a escala maior, uma dessas, lógico que não eram cristãos, os alemães, quando eles foram julgados no julgamento de Nuremberg, vocês já viram falar? Depois da Segunda Guerra, eles tiveram que ser julgados pelos crimes de extermínio. Eles diziam, não, eu não tenho culpa. Por quê? O meu chefe mandou eu fazer isso. Meu chateau mandou eu fazer isso. Por isso que eu estava só cumprindo. Mas os juízes disseram, não, você tem uma lei maior, a lei moral, que vem de Deus. Você não pode dizer isso. E foram, como é que eu vou dizer, eliminados, né? Tá? Então, Raabe, neste momento, né, mentindo, ela mentiu, mas ela acabou fazendo o quê? Salvando a vida dos espias, né? As vidas dos espias foram mais importantes, né, do que ela ter aquele, eu agradei aqui o rei de Jericó, então agora eu vou ganhar mais. Não. Ela preferiu mentir, guardar a vida dos... Por quê? Porque ela já estava sendo iluminada pelo Espírito Santo, ok? E versículo do 8 até o 11. Versículo 8 até o 11. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. Bem sei, vejam bem a palavra que ela diz aqui. Versículo, e ela disse aos homens, eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Eu não sei a versão que vocês têm aí, mas a minha versão aqui, o Senhor, na palavra do Senhor, está toda em letra maiúscula, né? E vejam bem, eu sei que o Senhor, né? Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Como é que ela soube? Por quê? Por quê? Vocês devem se perguntar, né? E ainda porque a palavra, a reputação de Deus naquele local, ela deve ter escutado e muito o que aconteceu no Egito. Como foi que os hebreus conseguiram? O que aconteceu com 40 anos? A palavra foi andando, saindo lá do Egito, foi se espalhando. E as pessoas passavam por Jerusalém, Jericó, e os cananitas, né? Os cananeus, eles escutavam, eles temiam a Deus, eles não obedeciam a Deus, mas eles sabiam, eles entendiam, só que não observavam o que Deus falava. Mas a Raabe não, ela pegou aquilo para ela, né? Vejam bem, 70 pessoas saíram das tribos do Jacó, né? Com 70 famílias deles foram para o Egito. De lá cresceram, multiplicaram, se tornaram milhões. 400 anos foram passados. Nesses 400 anos, as pessoas que estavam aonde Jacó vivia, eles foram ficando o quê? Paganizados, fazendo o que eles queriam deixar de fazer, e adoravam outros deuses, davam os seus filhos para ser queimado por aquele Moloque, pela Astarote também. A Astarote é uma, eu já falei acho que 2, 3 anos atrás, era uma deusa da fertilidade, que era só o que não presta que podia fazer, né? E a Raabe, ela sentiu no coração dela que o nosso Deus, ele é poderoso, né? E veja uma coisa, em Romanos, não precisa ir lá, Romanos 2, do 14 ao 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, né? Então nenhuma pessoa pode dizer, eu não sabia, eu nunca vi falar de Deus. Deus coloca no coração, coloca na nossa consciência. Muita gente vê, talvez vocês ainda não enfrentaram isso, mas e a pessoa que mora numa ilha deserta? Eles não têm contato com Deus. Não, Deus coloca no coração deles. Eles vão
Eles vão procurar Deus. Se eles vão procurar o Deus certo ou não é diferente. Acho que eles vão procurar, eles vão. Né? E a Raabe, ela recebeu essas informações devido aos viajantes, né? No versículo 12 e 13, diz assim: assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Falando das vitórias de Deus, né? Vamos para o 10 primeiro. Pois temos ouvido como o Senhor, todo letra maiúscula, né, secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Ogé, o qual destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem qualquer dos homens por causa de vós. Pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus em cima, no céu e embaixo da terra. Aleluia, irmão. Né? Ela foi só recebendo as informações e foi aceitando. Ela viu? Não. Ela não viu alguma coisa acontecer no Egito? Não. Ela recebeu a palavra e ela aplicou, começou a aplicar a palavra. Né? E a gente vê aqui no capítulo 12. Depois a gente entra lá. Né? Então, ela sentindo, ela vendo isso, ela pediu para os espias para demonstrar misericórdia para ela. Né? No capítulo 14 ao 16, ela diz assim: os homens pediu misericórdia para ela, e os homens lhe disseram: a nossa vida é pela sua vida. Se vós não falardes deste nosso negócio, e assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Né? E o que foi que ela disse? Né? Então, versículo 15, ela desceu os espias, né, pela janela, pois sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E diz assim: ides-vos para o versículo 16, para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem. Lá vos escondeis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores. Depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai e a tua mãe, e os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim, versículo 19, e assim será que quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. E todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. O seu sangue estará sobre a sua cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fares deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento de que nos fizeste jurar. E no 21 ela diz assim: conforme as vossas palavras, assim ou seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela. A gente vê aqui, né? O que significa essa corda escarlate? Primeiro, voltar um pouquinho antes. Ela pediu para ser salva. Ela, a casa dela, né? E os espias disseram: fica todo mundo aqui dentro desse quarto. Você coloca essa fio escarlate na janela, né? E quando a gente vier, vocês vão ser poupados, se vocês mantiverem a vossa palavra. Né? E os espias, eu acho que eles não tiveram dúvida de acreditar nela, porque ela mentia. A vida pregressa que ela tinha antes, ela mentia bastante. Mas quando ela começou a escutar a palavra do Senhor, ela começou a ser fiel naquilo, mesmo ela não vendo, né? E então, ela podia ter chegado: por que tem que ser fio escarlate? Por que não pode ser amarelo? Por que não pode ser azul? Eu não quero que seja um cordão disso. Você já ouviu? Você já for falar com alguém assim, a gente fala, vai tentar evangelizar: não pode isso, por que isso, por que não aquilo? Né? A Raabe, ela fez isso? Não. Ela foi e obedeceu, né?
Por que que ela obedeceu? Ela sabia que o Deus existia. Nosso Deus existe, ela já ouvia falar, né? Mas tem uma coisa mais ainda. Ela sabia da condição de pecadora que ela é. Assim como nós somos, como nós éramos pior ainda, né? Depois que aceitamos Jesus, nós temos essa salvação. E ele precisa ter esses dois. Reconhecer ao Deus, né? E saber da sua situação atual. Muita gente no mundo, você fala de Deus. Não, tá tudo bem, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, tenho aquilo. Tá tudo bom, falta só Deus, então tá faltando o principal. Tá tudo bom, falta Jesus, então tá faltando o principal. Você tem um carro ótimo, tá faltando o motor. Vai adiantar aquele carro bonitão, lindão? Não. Se você não tiver Jesus, se você não tiver Deus do seu lado, não adianta. E a gente, né, fala, vai procurar falar, não precisa disso, não, tá tudo bem, eu já tô velho, não precisa. Inclusive hoje eu falando com a minha esposa, nós tivemos eu tive já 2 livramentos de ser batido de novo. Um de manhã, né? E outro já estava, minha esposa já estava junto, a gente estava vindo para cá, né? Bem próximo. Aí eu estava pensando, poxa, mas bater se você morrer, vai ser glória para mim, né? Porque eu vou lá para cima, né? Mas eu fico pensando, se outra pessoa morrer e não tiver salvo, o que vai ser com essa alma, né? Para baixo. Né? Vai ser para baixo. Então, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar. Às vezes a gente está falando, tá na nossa, a gente tenta, a pessoa não escuta, mas fala. Vê a Rabi, quantas vezes ela não teve que escutar um bêbado ou então alguém, um forasteiro, falando de Jesus, falando das maravilhas de Jesus. E olhem que não tinha, como estou falando, né? Não tem a televisão, não tinha telefone, não tem iPhone para tirar foto, para mostrar. Às vezes eu já vi os pregadores de rua falando dos Estados Unidos, Canadá, alguma coisa assim. Cadê a certidão de nascimento de Jesus? O cara vem pedir certidão de nascimento de Jesus. Aí eu acredito. E tudo vai procurar um motivo para não acreditar em Deus. Por quê? Se ele acreditar em Deus, ele vai ter que responder para Deus, ele vai ter que obedecer. E como ele não quer, ele procura negar. Não tem. Eles procuram ir para a teoria do Charles Darwin, né, da evolução. A teoria da evolução, em algumas partes, eu não vou dizer que eu sou, aliás, basicamente eu sou contra. Lógico, né? Porque a teoria da evolução, ela não tem a criação, ela só tem um pássaro mudando para um passarinho melhor, um peixe mudando para um peixe melhor, mas a gente nunca vê um gato mudando para cachorro, é assim como não tem um macaco se tornando humano. O DNA é diferente, né? Eles procuram fazer isso, levar essa teoria da evolução, dizer que o homem é o humanismo, que o homem que é o centro da... Porque eles negam Deus. E a Rabi, nesse tempo, já aceitando Jesus, salvando a vida dela, né? Não só dela, como da família dela. E é interessante, ela eu já disse, foi a primeira gentia a ser usada. Ela tem mais 4 ou 5 que não eram judias, né? Ela foi a primeira, e depois teve uma outra, eu esqueci o nome, foi ainda das 12 tribos, foi uma que... Não, a Ruth foi depois. Foi uma outra que se fingiu de prostituta para ter um relacionamento com o sogro, isso, né? E assim, coisa... Não era Binorá? Não. Aliás, se eu procurar rapidinho aqui. Não, isso para outra vez, então. Acho que eu tinha aqui, mas tá bom. Né? E o que a gente vê aqui, né? A salvação da casa. E agora tenha uma ideia, né? Ela botou a corda, o cordão com a faixinha vermelha, né? Com a bandeirinha vermelha. Essa bandeirinha vermelha, a gente se lembra do que? Quase 400 anos, não, na época da Raabe, quando tiveram os sacrifícios. Tamar, isso. Aí depois vem a Ruth e vem mais outras duas. Então, quando na noite dos egípcios, dos hebreus saírem do Egito,
eles mataram o cordeiro, né? E passavam o sangue nas portas, nos varais, né? Sim. E então o anjo da morte não passava ali. Então aqui a gente vê também, né, essa situação, o sangue de Jesus ali protegendo, salvando, tá? E um detalhe, depois, se eu devo continuar esse estudo aqui, as muralhas de Jericó, elas foram destruídas na base militar, na força da militar? Não, né? Eles passaram 7 dias. 6 dias eles estavam em volta, davam uma volta. Toda vez eles passavam, ele via aquela bandeirinha vermelha, né? Esse local a gente não pode tocar. 6 vezes eles estavam todos guardando aquele local. Esse aqui a gente não pode, porque eles cuidaram dos nossos espias, então eles receberam a misericórdia, ela recebeu a misericórdia dela. Assim como nós temos também em Atos, aquele carcereiro, né, que ia se matar, e Paulo disse, não faz isso, estamos todos aqui. Vem, salva tu e vai salvar você somente não. Vem tu e tua casa, você vai ser salvo. Amém? Você está aqui, tu e tua casa vai ser salvo. Tu e tua casa vai ser salvo. Amém? Ainda não tem essa graça. Ainda. Né? Talvez outros irmãos, ou parentes, alguma coisa assim, ou filhos. Mas Deus prometeu, como não estava aqui, né? No primeiro louvor, Ele cumpre promessas, né? Ele cumpre as promessas dele. Ele falou, ele vai fazer? Vai. Ele vai salvar a tua casa, vai salvar a tua casa. Amém. Mas para isso você tem que acreditar nele, no poder que ele tem. Né? Não, mas esse Deus não dá para mim, porque eu não posso. Não. Tenha fé. Não está dando? Não olhe para as circunstâncias. Né? Não está dando certo? Deus sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o tempo. Ele sabe por que você está passando por isso. Né? A Raabe, quanto ela sofreu para poder chegar no local dela. Inclusive a gente está falando isso aqui, né? 2.000, 3.000, quase 4.000 anos, 3.500 anos atrás, falando da Raabe agora hoje, né? A gente não vai poder ter mais o nosso nome colocado aqui na Bíblia, não vai ser mais escrito, não pode ser renovado, mas o nosso nome está lá escrito no livro da vida. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha a dar para vocês. Aleluia. Amém. Amém? Amém, gente? Amém. Deu para aprender um pouquinho? Amém? Amém? Amém. Deus. Né? Amém, né? Vamos chamar o pastor Sérgio. Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma coisa que o pastor Luiz falou e é interessante de entender, no versículo do capítulo 6 aqui de Josué diz assim: gritando, pois, o povo e os sacerdotes tocaram trombeta, tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu, e a cidade, cada qual em a frente de si, a tomaram. Interessante que quando nós vemos Deus trabalhar, né, às vezes nós ficamos muito, trazendo para a igreja hoje, nós ficamos muito dentro de nós mesmos. O que Deus está falando para nós nessa noite é para nós sairmos as muralhas. Se nós não tocarmos as muralhas não caem. Se nós dermos chegar perto daquelas pessoas que precisam ouvir de Deus, elas nunca vão ouvir de Deus. As muralhas não vão cair. Amém? Então você veja que Deus ele fez para Josué. Josué vai dar a volta no muro 7 vezes, e no 7º dia quem faz essa obra é Deus, não é o homem. Amém? Então nós precisamos entender que nós muitas vezes precisamos tocar nas coisas, sair para fazer a obra. Não é porque eu vou convencer as pessoas, não, você não vai convencer nada, você vai falar de Deus e Deus vai fazer a obra. Amém? Vamos colocar de pé então.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos e glorificamos a Ti, Deus. Nós reconhecemos que Tua presença sobre nossas vidas, Senhor amado, é o que nós precisamos todos os dias. Senhor amado, a presença do Teu Espírito sobre nosso ser, ó Deus, é aquilo que nos alimenta, nos transforma e nos livra, nos guarda e nos protege, ó Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor amado, sendo abundante sobre a vida da Tua igreja, Deus, cuidando e livrando a cada um de nós. Pai amado, que essa semana seja uma semana de vitória, de graça nas Tuas mãos, e que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, para que possamos, ó Deus, continuar trabalhando e fazendo aquilo que está proposto, não no meu coração, mas aquilo que está proposto no Teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos e pedimos a Tua graça, Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.